Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto, e estou aqui novamente para abençoar a tua vida com a palavra de Deus, dando sequência então no nosso estudo do mapa, o plano divino através dos séculos. E hoje então nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o início dos tempos, o início de todas as coisas, quando Deus planejou, né, tudo que estava por acontecer, tudo o que ele iria fazer. E hoje então nós vamos aprender um pouquinho mais, que eu falei muito rápido no vídeo passado sobre isso. Então vamos aprender um pouquinho mais hoje a respeito da terra original e a respeito desse ser tão maligno que está no mundo, né? Que se chama Satanás, o adversário. E como que aconteceu então de ele existir. Então veja só, para isso eu quero fazer a leitura para você, com você do livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 14 ao 19, que diz assim, ó: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. A palavra de Deus nos orienta aqui então como que aconteceu a existência desse ser tão maligno. A palavra do Senhor, ela nos orienta, como eu falei um pouquinho no vídeo da semana passada, o vídeo passado, que Deus tinha criado todas as hostes angelicais. E ele criou então um ser especial, um querubim, que significa o querubim ungido que cobre. Esse ser então que Deus criou, ele era realmente especial, porque Deus criou este ser e o chamou de Lúcifer, que significa brilhante. Mas esse ser então, por toda a formosura que ele tinha, como nós lemos aqui na palavra de Deus, ele era formoso, e por causa da formosura dele, então, ele corrompeu a sabedoria que ele tinha. Então nós podemos entender que esse ser que Deus criou, ele era muito lindo e muito sábio. E por causa da beleza dele e da autoridade que ele tinha diante de Deus e sobre os outros anjos, então ele se corrompeu. O primeiro pecado, então, foi o pecado da soberba, do orgulho. Foi esse pecado que esse anjo, então, cometeu e que ele, então, se tornou o diabo, Satanás, o adversário. Porque Deus não criou o diabo. Algumas pessoas dizem, por que Deus criou o diabo só para incomodar? Mas Deus não criou o diabo. Deus criou um querubim. E esse querubim que Deus criou, ele tinha então uma beleza muito grande,
ele tinha um poder muito grande sobre os outros anjos, e ele era o responsável então por cobrir o quê? Cobrir o trono de Deus, a glória de Deus com louvor. Nós lemos também na palavra do Senhor que no dia que Deus criou esse querubim, Deus criou os instrumentos musicais. Então, isso é mais comum, geralmente todos sabem que o querubim, antes da queda, então, ele era o responsável pelo louvor. E por isso nós podemos observar ainda hoje nas igrejas, como as pessoas que trabalham com louvor são tentados por esse ser, porque era o trabalho que ele fazia. E quando esse ser consegue entrar no coração de uma pessoa que trabalha com louvor, ele começa então a agir da seguinte maneira: ele faz com que essa pessoa queira aplauso para si próprio e nunca para Deus. Porque ele quis isso para ele. Ele era o responsável pelo louvor diante do trono de Deus. Ele era o responsável pelo louvor a Deus. E ele se corrompeu. Então, quando ele vê uma pessoa que realmente está louvando a Deus, cantando ou tocando algum instrumento, mas que realmente está fazendo para a glória de Deus, ele fica furioso, ele odeia isso. Por causa que ele quer a glória para ele. E por isso, então, ele faz com que as pessoas que trabalham nessa área do louvor, da adoração, queiram aplausos para si. E a gente vê, infelizmente, muitos caindo nessa área, saindo da presença de Deus, abandonando a sua fé, porque querem aplausos para si mesmo e não mais para Deus. Então, isso é um agir desse ser, que hoje não é mais um querubim, mas é Satanás, porque ele era o responsável pelo louvor. Então, quando você louva a Deus verdadeiramente, que você não quer nada para você, você quer fazer para a glória de Deus, pode ter certeza que ele está detestando isso que você está fazendo. Porque o ser humano, quando louva a Deus, está fazendo a coisa correta. Mas esse ser quer colocar no coração das pessoas, então, o orgulho, a soberba, dizer que canta bem, que toca bem, para que o louvor, então, possa ser para o homem e não para Deus. E isso, então, aconteceu com ele, porque ele era o responsável, ele cantava muito bem, ele era o responsável pelo louvor, todos os instrumentos foram criados no dia que ele foi criado, a palavra de Deus nos fala em Isaías e também aqui em Ezequiel, a respeito dos tamborins, a respeito dos alaúdes, esses são os instrumentos. Então ele se achou o máximo da perfeição. E ele realmente era, como nós lemos, em Ezequiel 28:12, diz assim, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Se algum anjo, perguntasse para a Santíssima Trindade, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se alguém perguntasse para a Trindade e dissesse assim, quem é da criação, dos que foram criados por ti, quem é o símbolo da perfeição? A Trindade mostraria para Lúcifer, enquanto era anjo. Porque a Bíblia diz aqui, o sinete da perfeição. Ele era a maneira de se medir tudo que era bonito, tudo que era perfeito. Então, dos que foram criados. Porque Deus não foi criado. O perfeito, o maravilhoso é Deus. Mas das criaturas de Deus, então, o mais perfeito era ele. Então, ele, por ter essa perfeição, acabou se tornando um ser orgulhoso, um ser soberbo, e veio a cair. E então, ele mesmo se fez Satanás. Deus não fez Satanás. Deus fez um anjo, um querubim, que tinha muito poder. E esse querubim, então, enquanto anjo, ele era o responsável pelo louvor diante de Deus, e ele tinha também uma morada aqui na terra. Porque Deus tinha criado a terra original. O que é essa terra original? Nós podemos ver em Gênesis 1:1
quando a palavra do Senhor diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esses céus e terra que a Bíblia fala, é essa terra original. E daí tem um ponto, no versículo 2, já diz assim: porém a terra estava sem forma e vazia. Então, muita coisa aconteceu nesse meio termo aqui deste versículo. E o que aconteceu então foi isso. Esse querubim, ele era o responsável diante de Deus pelo louvor, e ele morava, ele era o dono, o responsável, o morador da terra original. Então ele, quando ele ainda era querubim, ele caminhava no meio das pedras afogueadas. O que é isso? Pedras brilhantes. Ele era coberto de joias, ele era coberto de pedras preciosas. Ó, como diz ali Ezequiel 28:13, diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. Essa terra original era o Éden, o jardim de Deus, o lugar de coisas boas, de delícias. Então ele governava essa terra, ele era o responsável por essa terra. E diz ali, ó, no versículo 13, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Então ele tinha muito brilho, muita glória em si, porque ele se cobria de pedras preciosas. Ó, e ali diz assim: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados. Então aqui, quando fala em engastes e ornamentos, em algumas traduções da Bíblia fala de tambores e tubos. Então está dizendo que esse mesmo ser, no dia que foi criado e coberto de pedras preciosas, também foram criados os instrumentos musicais. Então veja só, ele caminhava nessa terra, e o brilho que existia nessa terra era justamente das pedras preciosas. Essa terra original não tinha o sol, o brilho eram as pedras preciosas. E ele caminhava no meio dessas pedras e se cobria com essas pedras. Então ele era, vamos dizer assim, a criatura, aquele que foi criado por Deus, mais importante. Ele governava os outros anjos, ele mandava, e ele era o responsável pelo louvor, e ele era o dono dessa terra. Ele era o responsável, vamos dizer assim, por essa terra. Mas, com tudo isso, nós lemos aqui, ó, que ele, versículo 17 de Ezequiel 28, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então ele era muito lindo. E nós ainda podemos dizer que ele é assim, porque se ele não fosse bonito, se, vamos dizer assim, a maneira de ele falar, a sabedoria dele não atrairia as pessoas hoje. Mas ele ainda é assim. Se ele se mostrar feio, ninguém vai querer segui-lo. E nós podemos ver que as massas ouvem a voz dele e rejeitam a voz de Deus, né? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o Senhor Jesus disse isso. Então ele é formoso, mas ele se deixou corromper pela sua sabedoria. E quando ele se corrompeu, então o pecado existiu, e no mesmo instante Deus observou então isso nele e o expulsou do céu. Então quando Deus expulsou esse ser que era todo especial, que era uma medida para medir perfeição diante das outras criaturas, ele foi expulso, ele caiu porque o pecado existiu nele, e ele mesmo então se tornou Satanás. Ele mesmo se tornou o adversário, porque Deus não criou o diabo. Então, mais uma vez eu vou te falar isso, porque as pessoas acham que Deus criou o diabo, e por isso, então, Deus criou o mal. Não é verdade. Tudo que Deus criou é bom. E Deus criou um querubim cheio de glória para viver eternamente adorando a Deus. Mas ele caiu. Então, no momento que ele caiu,
essa terra original aqui, que era toda linda, maravilhosa, que brilhava e não precisava nem do sol, ele caiu nessa terra, onde ele morava, e destruiu tudo que existia, tudo que Deus já tinha feito de tão lindo, de tão belo. Então, por isso daí, nós podemos ler então aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Aí o versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então ele se fez Satanás pelo seu pecado, caiu no lugar onde ele era o responsável, onde ele morava, destruindo tudo, porque Deus o expulsou com uma fúria tão grande, que foi, nós podemos entender assim, que foi a maior manifestação da ira de Deus, foi nesse momento aqui, quando ele expulsou esse ser do céu então. E ele caiu na terra e destruiu tudo, porque a ira de Deus foi tão forte que destruiu tudo isso aqui. E a terra então se tornou sem forma e vazia. Tudo que existia de bonito acabou. Inclusive, como eu falei no vídeo passado, provavelmente os dinossauros que viviam nessa época também foram mortos. Então veja só, não foi meteoro que caiu na terra para matar os dinossauros, foi a ira de Deus quando expulsou Satanás. Então a terra se tornou sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E porque o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, então ele não pôde ficar aqui, porque o Espírito Santo estava cuidando da criação de Deus. Ele não pôde ficar aqui, na terra onde antes ele morava, e também não pôde mais entrar no céu. Então agora ele se tornou o chefe das potestades do ar, e ele mora no ar. Ele mora nesse espaço que nós enxergamos aqui, que chamamos de céu. Então ele mora agora nesse espaço, porque ele não pôde ficar morando na terra por causa do Espírito Santo que habita aqui, e também não pôde mais entrar no céu. Então ele mora e é chefe das potestades do ar. E no livro de Isaías, só falando rapidamente para encerrar esse vídeo, no livro de Isaías, capítulo 14, versículo do 12 ao 15, nós podemos ver os 5 eus de Satanás. O que foi que fez ele cair? Diz assim, ele falando consigo mesmo, eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono, no monte da congregação eu me assentarei, eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Então esse foi o pecado dele. Quando ele disse que queria subir ao céu, ele estava querendo assumir o lugar de Deus. Quando ele falou, exaltarei o meu trono, ele queria a autoridade que só pertence a Deus, ele queria para ele. Quando ele disse, no monte da congregação eu me assentarei, ele estava querendo ser adorado, porque só quem se assenta no monte, no trono da congregação é Deus. E Deus deve ser adorado. E ele queria ser adorado. E o quarto eu, então, que ele falou, eu subirei acima das mais altas nuvens, ele estava dizendo que ele queria ter a autoridade tanto no céu quanto no mundo físico. E Adão entregou essa autoridade para ele quando Adão pecou. E o último dos eus, então, de Satanás, ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele disse em outras palavras, eu quero ser Deus. E isso então foi o que fez ele cair e se tornar este ser tão maligno, que vive incomodando, mas que já está condenado e um dia vai ser lançado diretamente no lago de fogo. Então ele já está condenado. E por isso então nós podemos, em nome de Jesus, crer que nós já vencemos todas as artimanhas dele, vencemos tudo o que ele faz para nos prejudicar, porque Jesus já venceu ele por nós. E ele já está condenado. Só que até chegar esse momento de Jesus lançar ele no lago de fogo, ele vai ficar ainda incomodando as pessoas durante toda a história da humanidade.
e tentando tirar as pessoas da presença de Deus para que adorem a Ele e a si mesmos. Então veja só, tire do teu coração todo o teu eu. Eu. Isso não vem de Deus. Nós temos que ter Jesus dentro do nosso coração. Que essa palavra te abençoe. E semana que vem, então, nós vamos estar falando dos dias da restauração. Quando Deus estava recriando, restaurando a terra que foi destruída, então, com essa queda de Lúcifer. Que agora não é mais ser brilhante, mas agora é o adversário. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. E assine nosso canal da banda Seres no YouTube para você estar acompanhando esse nosso estudo. Deus te abençoe.